E aí, pessoal, tudo bom? Então, a gente começou a aula 2 agora, e nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso tiro e vai fazer destruir nossos inimigos, porque por enquanto a gente só tem o nosso jogador se movendo na cena. Então, ele só se move de acordo com o mouse, mas eu posso clicar à vontade e ele não vai fazer nada. E eu tenho meu inimigo aqui que por enquanto não faz nada. Então, vamos começar a fazer ele destruir, a gente atirar e destruir esse inimigo? Então, para isso, a gente vai criar o nosso objeto tiro. Eu vou trazer aqui as imagens do nosso tiro para o nosso projeto. Igualzinho a gente fez com o jogador e com o inimigo. Então, dentro da pasta de imagens, eu vou trazer essa bullet underline 09. As outras imagens a gente vai usar mais para frente, quando a gente for falar de animação. Por enquanto, só me interessa essa. Então, eu trouxe ela no meu projeto e agora eu vou criar um novo objeto do meu mundo, um novo Game Object. Legal, agora eu tenho a nossa bala com um node e um sprite. Mas o que essa bala vai fazer? Ela vai ter que andar numa direção, no caso a direção que a gente clicar, na direção do mouse, e quando ela colidir, ela vai ter que destruir o nosso inimigo. Então ela tem que movimentar e ela tem que colidir. Vamos começar pela parte que a gente já sabe, que é a parte de movimentação? Bom, a gente quer adicionar um novo comportamento para essa bala, para esse tiro. Então a gente vai vir aqui, create, um novo script. E vamos chamar ele de tiro. Então, legal, agora eu tenho meu tiro. E como que a gente fez a movimentação do nosso jogador mesmo? A gente tinha um vetor direção, que apontava para onde ele quer ir, e somava a posição dele, do jogador, nesse vetor direção todo o frame. Então vamos criar um vetor direção para a nossa bala? Então, direção, que é do tipo vetor.vec2, cc.vec2, vírgula. E a gente adicionava esse vetor direção na nossa posição todo o frame. Então, nosso update, que é o método que é chamado todo frame, a gente vem aqui e fala dis.node.position, então a posição atual, a posição do meu objeto, position, aí vai ser igual à posição dele mesmo, então, de novo, dis.node.position, adicionada, então, .add, do meu vetor direção, dis.direção, direção. Então, legal, agora a gente tem a nossa posição mudando de acordo com o vetor direção. Mas o que é esse vetor direção? Quem que vai dar esse vetor direção para a nossa bala? Mais para frente, a gente vai ver que quem vai fornecer esse vetor direção vai ser o jogador. Por isso mesmo que a gente não criou ele como uma variável privada, a gente criou uma variável pública, porque aí qualquer objeto tem acesso a ela. Por enquanto, a gente pode adicionar ela, ou editar ela, na verdade, através do nosso editor, do painel propriedades, lá no editor da Cocos, já que ela é pública. Então, se eu vier aqui, e claro, eu tenho que avisar a Cocos com quem esse script, esse tiro que a gente criou, essa classe tiro, tem que alterar. Então, no caso, eu quero que ela me altere esse objeto tiro, ou bullet.9, underline 9, porque ele sempre quer um objeto com o nome da imagem que a gente fez. Vamos renomear ele só para ficar mais fácil? Então, clicar aqui, Enter, e vou chamar isso daqui de tiro. Esse objeto agora é um tiro. Eu vou trazer meu painel propriedades para lá, só para ele não ficar na frente dele. Então agora a gente tem nossas propriedades aqui no canto e vai ficar mais fácil de vocês verem. Eu precisava fazer o quê? Eu precisava trazer o meu script tiro para o objeto tiro, porque a gente criou. Agora eu adicionei ele aqui e esse objeto já vai ser afetado por esse script. Legal. E olha aqui embaixo, no componente tiro, que é o componente que a gente criou, tem uma variável chamada direção, que é a variável que a gente criou lá no script. Já que ela é pública, a própria Cocos ela consegue identificar isso e trazer ela aqui para o painel. Quando a gente começou o curso, a gente fez a nossa nave andar 1 pixel por frame. Vamos fazer o nosso tiro andar, por enquanto, 1 pixel por frame, só na direção X? Então, fácil. A gente adicionou um vetor 1, 0, que nem a gente fez lá atrás. Vamos salvar. E agora, se a gente testar, o nosso tiro está andando 1 pixel por frame. Pô, legal. Mas um tiro anda mais rápido que isso, né? Normalmente ele é muito mais rápido. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz para aumentar a velocidade do nosso tiro? Se você lembrar, quando a gente tinha a nave teleportando, porque a gente estava calculando a direção dela em relação ao mouse, e somando o tamanho daquele vetor inteiro na posição, ele estava só teleportando. E o que a gente fez para diminuir isso? A gente dividiu ele por um valor. Então, se a gente multiplicar o nosso vetor de direção por um valor, será que ele não aumenta? Ele aumenta. Então, vamos criar uma outra propriedade chamada velocidade. Velocidade, que ela vai ser um inteiro, ela vai ser um float, na verdade. Então, ela vai ter o valor inicial de 10.
E ela também é pública, ou seja, eu posso alterar ela lá no editor. Se eu achar que ela está muito rápida ou muito devagar, eu altero pelo editor. Ok, então eu tenho minha velocidade e eu tenho meu vetor de direção. Você pode estar pensando, mas o vetor de direção, eu só preciso vir aqui no editor da Cocos e aumentar os valores do vetor de direção. Em vez de pôr 1 aqui, eu ponho 10. Isso até é legal, mas a gente está distorcendo a função dessa propriedade. Porque é um vetor de direção, ou seja, ele só me dá a direção que eu quero. Não me interessa o tamanho desse vetor. Mesmo por isso, a gente normaliza esse vetor. Então, no onload, eu vou chamar a gente vai normalizar ele, porque não me interessa o tamanho desse vetor. Eu quero só a direção. Então, vamos normalizar ele, só para a gente não correr esse risco de distorcer o que ele está fazendo. Então, dis.direção é igual a dis.direção.normalize. Então, vamos normalizar ele. Ele agora sempre vai ter o tamanho de 1, independente do valor que eu colocar lá no meu inspetor. Legal. Então, agora, independente do valor que eu colocar aqui na direção, ele sempre vai me retornar um vetor de tamanho 1, porque a gente normalizou. Mas onde que entra a velocidade nisso? Já que para diminuir o tamanho a gente dividiu, agora a gente tem que multiplicar pelo tamanho que a gente quer. Multiplicando, a gente vai achar o quanto nossa nave tem que deslocar no tempo. Quanto que ela tem que deslocar de um frame para o outro. Então vamos criar uma variável deslocamento. Então, deslocamento, que vai ser igual ao meu vetor de direção, então a direção que eu quero ir, vezes, ou seja, multiplicado, né, ponto mul, do minha velocidade. Então, dis.velocidade. Velocidade. E agora, em vez de adicionar o meu vetor de direção na minha posição, eu vou adicionar esse deslocamento, que é um vetor. Então, vamos adicionar aqui deslocamento. E eu tenho uma direção de 10 no x. No meu vetor de direção eu tenho 10 no x. Então, ele teoricamente tem um tamanho de 10. Mas, como eu normalizei, ele vai ter 1. E multiplicado por 10, ele vai andar a 10. Vamos ver isso em prática? Está andando muito mais rápido. Se eu colocar agora a velocidade como 1, ele tem que andar a 1, independente do valor que eu colocar na direção. Vamos lá? Está andando mais devagar. Então, a gente tem agora um jeito de controlar a velocidade do nosso tiro, sem precisar mexer na direção. Porque, pensa bem, se eu começar a mexer, em vez de só no x e no y, então, menos 40, eu não sei para qual direção que vai. E fica muito menos intuitivo eu saber qual o tamanho desse vetor agora. Eu só quero que ele vá 10 no x e 40 no y. Isso normalizado vai dar uma direção. Então, vamos ver. E ele está indo quase 100% na vertical. Está sempre descendo. Ele está quase assim, ele vai um pouquinho para o x, mas é bem pouco. Então, legal, a gente já tem nosso tiro. E como que a gente faz agora para instanciar ele, para criar ele dinamicamente? Porque, por enquanto, eu tenho um tiro se movendo no espaço, sozinho. Mas eu não quero que eu tenha um tiro sozinho. Eu quero que ele seja criado quando eu clico com o mouse. E sempre na posição do meu jogador. Isso a gente vai ver na próxima aula.